Muito bem, dando início aqui à correção do Enem, tá certo? Vamos aqui para a questão 16. Estamos testemunhando o reflexo da tendência histórica da assalariação do trabalho e socialização da produção, que foi a característica predominante na era industrial. A nova organização social e econômica baseada nas tecnologias da informação visa a administração descentralizadora ao trabalho individualizante e aos mercados personalizados. As novas tecnologias, aliás, da informação possibilitam, ao mesmo tempo, a descentralização das tarefas e sua coordenação de uma rede interativa de comunicação em tempo real, seja entre continentes, seja entre os andares de um mesmo edifício. Tá certo? Castello, Sociedade em Rede, olha a fonte. Bom, no contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de comunicação que afetam o processo produtivo das empresas. Na esfera do trabalho, tais mudanças têm provocado, letra A, o aprofundamento dos vínculos dos operários com as linhas de plantagem sob influência dos modelos orientais de gestão, modelos orientais, esquece. Letra B, o aumento das formas de teletrabalho como solução ah, de larga escala para os problemas do desemprego crônico, nada a ver. Letra C, o avanço do trabalho flexível e da terceirização como resposta às demandas por inovação e com vistas à mobilidade dos investimentos. Eis aqui a resposta, letra C, tá bom? Então, mais uma vez aqui o enunciado. Ó. No contexto descrito, a sociedade vivencia mudanças constantes nas ferramentas de comunicação que afetam os processos produtivos nas empresas. Na esfera do trabalho, tais mudanças têm provocado o avanço do trabalho flexível e da terceirização como resposta às demandas por inovação e com vistas à mobilidade por investimentos. Tá certo? Letra D. A autonomização, me desculpa, vou repetir. A autonominação crescente das máquinas e computadores em substituição ao trabalho dos especialistas e técnicos e gestores. Nada a ver. Substituição ao trabalho, não na sua plenitude. Letra E. O fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes, executivos e clientes, com a garantia de harmonização das relações de trabalho. Viajando na maionese aqui, hein? Esquece. Bom, vamos aqui para outra questão. Questão aqui 22. Texto aqui do Boris Fausto. Boris Fausto. Até que ponto, a partir das posturas e interesses diversos, as oligarquias paulistas e mineiras dominaram a cena política nacional na Primeira República? A união de ambas foi um traço fundamental, mas que não conta com toda a história do período. A união foi feita com a correspondência, aliás, a união foi feita com a preponderância de uma ou de outra das duas fações. Com o tempo surgiram as discussões e um grande desacerto final. Tá certo? Por isso que teve o golpe de 1930. Bom, Boris Falto, História do Brasil, beleza, a fonte. Vamos aqui para outra abordagem. A imagem de um bem-sucedido acordo entre café com leite entre São Paulo e Minas Gerais, um acordo de alternância da presidência entre os dois estados, não passa de uma idealização de um processo muito mais caótico e cheio de conflitos. Profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto por uma causa de diferentes graus de envolvimento no comércio exterior. Tá certo? Essa utopia que é a presença do Estado na economia política do Brasil de 1889 a 1930. Enunciado. Com a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a expressão política do café com leite. No entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva à sua utilização. Vamos a ela. Letra A. A riqueza gerada pelo café dava à oligarquia paulista a prerrogativa de indicar os candidatos à presidência sem necessidade de aliança? Não, não, aqui é a ideia de revezamento. Letra B. As divisões políticas internas de cada estado ou federação invalidavam o uso do conceito de aliança entre os estados para esse período? Não, não. A ideia aqui é sem conflito. Letra C, a correta. As disputas políticas do período contradiziam a suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. Pessoal, essa é a resposta, tá bom? Mais uma vez enunciado. Para a desculpa, para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a expressão política do café com leite. No entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva à sua utilização.
As disputas políticas do período contradiziam a suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. Essa é a resposta correta. Letra B. A centralização do poder no Executivo Federal impedia a formação de uma aliança duradoura entre as oligarquias. Viajou aqui na maionese. Viajou. Letra E. A diversificação da produção e a preocupação com o mercado interno, não só mercado interno, não unificavam os interesses, aliás, das oligarquias. Tá certo? Certo? Bom, vamos aqui para outra. Questão aqui 26. Certo? Bom, é difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de Aristides Lobo, aquela, no Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu bestializado. Aliás, o povo assistiu aquilo bestializado. Bom, essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, esse golpe, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo, beleza? Da fórmula implantada em 1889. Isto porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930. MTC Melo, a República Consentida, cultura democrática e científica no final do período do Império. Beleza? A fonte aqui. Bom, o texto defende a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil. Teve na Revolução de 1930 um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de, letra A, valorizar as propostas políticas democráticas e liberais, vitoriosas liberais. Vou repetir mais uma vez. Valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas, nada a ver. Letra B. Resgatar simbolicamente as figuras ligadas à monarquia, viajar na maionese. Letra C. Criticar a política educacional adotada durante a República Velha, nada a ver de política educacional aqui. Letra D. Legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder, eis a resposta. Mais uma vez anunciado. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve, na Revolução de 1930, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Esse grupo de 1930, certo? Letra E. Destacar a ampla participação popular obtida no processo da proclamação. Certo? Essa aqui volta a ideia do Aristides Lobo. O povo assistiu aquilo bestializado. Beleza? Muita gente pode ter botado essa aqui, mas lembrando do texto do Aristides Lobo, mas viajando na maionese. Ou melhor, viajar na maionese. Tá bom? Vamos aqui para fechar aqui na questão 43, olha. Revolta da vacina. Beleza? Uma charge da época. Revolta da vacina aqui em 1904. Olha aqui o que fala aqui a fonte, charge, capa da revista O Mário, 1904. Ó, a pesquisa aqui. O enunciado. A imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro na primeira década do século XX, que integraram a revolta da vacina. Considerando o contexto político e social da época, essa revolta revela a letra A insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. Eis a resposta. Bom, pessoal? Olha, a charge. Certo? Mais uma vez anunciado. A imagem representa as manifestações nas ruas na cidade do Rio de Janeiro na primeira década do século XX, que entregaram a revolta da vacina. Considerando o contexto político e social da época, essa revolta revela a insatisfação da população quanto aos benefícios de uma modernização urbana autoritária. Tá certo? Letra B.
A conscientização da população pobre sobre a necessidade da vacinação para a erradicação das epidemias. Não, não, nada negativo. Letra C. A garantia do processo democrático instaurado com a República através da defesa da liberdade de expressão da população. Não, essa liberdade aqui está sendo esmagada. Tá certo? Letra D. O planejamento do governo republicano na área de saúde, que abrangia a população em geral, esquece. As elites não tinham essa preocupação, não. Elas não têm até hoje. Letra E. O apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em vez de privilegiar a elite, esquece. Resposta aqui é a letra A, tá bom? A insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana e autoritária. Olha aqui a charge interessante, olha. Interessante. Esse aqui na figura central aqui é o Oswaldo Cruz, tá certo? Tá certo? Entendeu? Parece uma injeção, sentado em cima, parece uma injeção aqui para ser aplicada na população de maneira autoritária. Bom, por enquanto é só, tá? Charge muito interessante. Por enquanto é só, isso aí, valeu, muito obrigado. Por enquanto hoje é só. Se puder se inscrever nesse canal e deixe seu like, tá bom? Muito obrigado.